O nome da história do hipismo brasileiro completou 80 anos em dezembro do ano passado. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Nelson Pessoa se prepara para fortes emoções. Acompanhar em casa o filho nas Olimpíadas que podem marcar a despedida de Rodrigo Pessoa das pistas. Eu tive a oportunidade de conversar com eles e eu trago agora a trajetória do homem que ajudou a construir a história desse esporte no país. Nelson Pessoa herdou o nome do pai. O carioca Neco, como é conhecido, nasceu em Copacabana, zona sul da cidade. Mas a Segunda Guerra Mundial levou o pai de Neco a se mudar com a família para Bangu, zona oeste do Rio. O menino cresceu junto com os 3 irmãos em uma granja. O primeiro contato com os cavalos foi a pedido do pai, que achou que os animais poderiam ajudar no seu desenvolvimento, já que era muito tímido. A proximidade com a escola de equitação do Exército levou Nelson a aprender a montar aos 7 anos. No nosso sítio tinha piscina, eu tinha que nadar, eu tinha que correr, eu tinha que montar a cavalo, Papai gostaria que eu fosse um verdadeiro James Bond. Nelson aprendeu com os militares o rigor da escola francesa. Na época, apenas os militares e as pessoas que tinham uma condição financeira melhor é que praticavam o hipismo. Como não havia uma categoria para a sua idade, Neco competia com os mais velhos e o bom desempenho criou ciúmes. Eu era um menino, eu era o único participante nas competições. Inclusive, houve um processo, acho que nos anos 50, para que eu fosse impedido de participar em provas, apenas com 18 anos, mas um juiz decidiu ao contrário, que com as autorizações, com uma autorização dos pais, eu pudesse continuar competindo, que foi o que aconteceu. Aos 9 anos, disputou sua primeira prova de potência com o tordilho Big Boy e venceu. O pai de Nelson Pessoa prometeu às filhas Líbia e Maria do Carmo que quando elas se formassem no colégio, a família se mudaria para Copacabana. Os cavalos foram trazidos de Bangu para Ípica e aos 11 anos, Neco começou a montar aqui. Mas já no primeiro dia, o menino se intimidou com o novo ambiente e a quantidade de pessoas que queriam vê-lo montar. O treino não rendeu como esperado e o pai ficou furioso. De 7 a 11 anos, tinha definitivamente medo dos cavalos, medo do animal. Mas eu venci isso aqui, de um dia para o outro. E aí, desse dia, não conseguiram mais me desligar dos cavalos. O medo se transformou em um profundo amor pelos cavalos. Conhecer a alma desses animais é um dos seus diferenciais. Um apaixonado eterno pelos cavalos, com ele só tem cavalo, ele não tira férias. Com ele é só cavalo. Se falar que cavalo, você tá tranquilo. A decisão de deixar o Brasil em 1961 mudaria os rumos do hipismo nacional. O que ele fez realmente foi incrível, né? Muito jovem, sem nenhuma condição, casar, embarcar, ir para a Europa de navio para se lançar num esporte difícil, né? Que aqui era ainda desconhecido, lá na Europa era um esporte muito mais desenvolvido. Quando chegou na Europa, que ele viu que aquele esporte era praticado por pessoas de um nível elevado da sociedade, gente que tinha dinheiro, que fazia aquilo por lazer, ele falou, eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Então, ele preparava os cavalos dele, que entravam na pista brilhando de tanta escova, com a crina trançada, todo bem aparelhado. Sua primeira vitória importante foi no Grande Prêmio de Bruxelas, no fim daquele ano, com o cavalo Grand Geste. Neco tem uma predileção pelos derbys, uma prova com obstáculos naturais. É tricampeão do derby de Rickstead e conquistou 7 vezes o derby de Hamburgo, um recorde até hoje. Cada ano que começava, o meu objetivo era Hamburgo. Então aquilo ficava trabalhando na minha cabeça, etc. E para esse tipo de competição, você precisa de um tipo de cavalo especial.
Então, quando eu pude ver, eu sempre estava buscando um cavalo especial para essa competição, que é cada ano. Ela existe há 100 anos, eu ganhei 7 vezes. Na longa carreira, conquistou 150 grandes prêmios na Europa e mais de 100 provas pelo mundo. Em 1956, na Copa das Nações em Aachen, na Alemanha, com a equipe brasileira, surpreendeu o mundo ao vencer os campeões mundiais. Milagre brasileiro, sabe? É um milagre brasileiro. Nós éramos 3 e, claro, Extra Chapelle foi a primeira vez que ia ao Brasil, eles não tinham hino, não tinham bandeira, bom, vieram aí o pessoal aí da América do Sul, etc. Primeira vez que competiu uma equipe sul-americana em Extra Chapelle, etc. E, bom, e a prova das nações é uma prova mais difícil do que uma outra, que é uma prova por equipe. Você tem que ter 3 boas performances. A equipe alemã completa da Olimpíada termina a prova, Brasil, primeiro lugar. Em 1964, Nelson foi o mais jovem cavaleiro na época a participar dos Jogos Olímpicos. Passou a integrar o clube fechado dos melhores cavaleiros do mundo nas Olimpíadas de Tóquio. Foi sozinho, sem técnico, e ficou em 5º lugar. No PAN do Canadá, em 67, conquistou o ouro por equipe e a prata no individual. Competiu também nos Jogos do México, em 68, e Munique, em 1972. Nos Jogos de 88, o cavalo do Neco morreu durante as seletivas e ele foi substituído. Acabou indo como técnico e chefe da equipe. Em 1992, em Barcelona, passou a competir acompanhado do filho Rodrigo, que aos 17 anos conquistou o 9º lugar no individual. Também ao lado do filho, ganhou o ouro por equipe no PAN de Mar del Plata em 95. Nas Olimpíadas de 96, como técnico, conquistou o bronze por equipe. No fim da década de 90, fez uma retirada das pistas muito discreta. Nos Jogos de Sydney, como técnico, conquistou o bronze por equipe, mas também viveu um dos momentos mais difíceis da carreira, quando o cavalo Balubê de Rouet refugou com o filho Rodrigo Pessoa. Até hoje a gente nem procura mais razão, porque cavaleiro nervoso talvez era o grande favorito, cavalo nervoso também, cavalo sentiu alguma coisa, pode ser. Então aquilo ali foi quando a expectativa é tão grande e que a derrota é tão brutal, é difícil. Um choque, porque nós tínhamos uma tal convicção e uma tal confiança no Rodrigo e no Balubê, que era só uma questão de esperar alguns minutos para ir recorrer à medalha de ouro. O preciosismo de Neco levou a encontrar uma razão para o refúgio de Balubê. Essa catástrofe junta com uma série de fatores, não é uma coisa só que acontece, não. É a origem, o medo da competição, o lado emocional. Tivemos que aceitar e depois trabalhar 4 anos para voltar com o mesmo cavalo, numa mesma situação. Quando o Rodrigo entrou naquela prova final, eu só imaginava na minha cabeça isso. Será que vai acontecer de novo? Neco estava enganado. Rodrigo conquistou a prata, que se transformou em ouro com a desclassificação do conjunto irlandês por doping do cavalo Waterford Crystal. Ensinar sempre foi uma virtude. Criou um campeão em casa. Rodrigo cresceu em meio aos cavalos e acompanhando o pai nos concursos. Ele sabe muito bem que sem ele não poderia ter tido a carreira que eu tive. O aluno Stefan Barcha conta que Neco é conhecido como feiticeiro brasileiro. Se o cavaleiro não consegue se acertar com o cavalo, o Neco resolve. A gente em casa chega caminhões agendados para treinar com ele, e aí você vê uma pessoa que já foi campeã do mundo treinando, indo lá, botando o cavalo no caminhão com toda a humildade para treinar com ele. Então as pessoas veneram, respeitam ele. Cristinha, pode dar uma mãozinha aqui? Você passa a ser um escravo da sua profissão e do seu esporte. Você não tem direito de pensar em mais nada. Só tem que fazer isso.
Se você quer fazer bem, você quer ser um bom profissional. Nelson Pessoa está otimista com a proximidade dos Jogos no Rio. Que a Olimpíada vai ser em casa, é a última prova, então imagino que vamos ter uma grande responsabilidade. Nós temos atualmente uma boa equipe, a equipe que saltou o Mundial, acho que é a melhor equipe que nós já reunimos até o dia de hoje. A Olimpíada em casa pode marcar a despedida do filho Rodrigo das pistas. Eu ainda não decidi nada, eu só quero tomar um pouquinho de tempo depois da Olimpíada para ver a que ponto, analisar a situação e deixar aí uma lembrança de uma passagem que a gente teve feliz para o nosso esporte. E eu vou tentar repassar o que ele passou para mim, eu repassar para outros, porque eu acho que isso é importante para ele, porque ele gosta muito de ensinar e ensina muito bem, mas que ele pode ter certeza que eu vou continuar passando o que ele passou para a gente. Uma história